A Netflix lançou o filme O Enfermeiro da Noite, dando continuidade às estreias do gênero True Crime em sua plataforma, como a minissérie Dahmer, o canibal americano. Ei, espera aí. Vocês vão deixar ele levar a criança lá pra dentro de volta? A gente sabe o que faz, senhora. E bem-vindos à vizinhança. Felt more unsafe in my life. I don't think you're in danger. This is just a prank. Dirigido por Tobias Lindemann, o longa adapta a história real do enfermeiro americano Charles Cullen, um serial killer condenado por matar pacientes com superdoses de medicamentos. A produção é estrelada pelos vencedores do Oscar, Ed Redmayne, que protagonizou o filme A Teoria de Tudo, e Jessica Chastain, que fez o filme Os Olhos de Tammy Faye. Veja agora mais informações sobre o enredo do filme, elenco e avaliação, assim como o desfecho do caso real. Vamos tocar nas pessoas. Ele vai arrumar um novo emprego. O longa segue como base o livro chamado O Bom Enfermeiro, uma história real de medicina, loucura e assassinato. O livro não tem tradução no Brasil até o momento, mas foi escrito em 2013 pelo jornalista americano Charles Graeber. Charles Cullen tinha se alistado na Marinha depois do ensino médio, após o falecimento da mãe em um acidente de carro. Em 1987, se formou na escola de enfermagem, onde começou a cometer crimes de assassinato. Ele trabalhou em diversos hospitais e asilos e os pacientes notavam seu comportamento estranho. Já houve um caso em que uma senhora idosa reclamou que ele não era o enfermeiro designado para ela, mas estava continuamente entrando em seu quarto para aplicar injeções. Em outro caso, ele foi demitido por esconder remédios para o coração em um recipiente destinado ao descarte de agulhas. Isso fez com que ele fosse demitido algumas vezes. Ele conheceu Amy quando trabalharam juntos no Somerset Hospital, em Nova Jersey. Eles atendiam em muitos turnos noturnos na unidade de terapia intensiva, o que pode ser uma experiência de união. Tudo começou a mudar na relação deles quando ela foi abordada pelos detetives Tim Brown e Danny Baldwin, que estavam investigando a morte de alguns pacientes que tinham altos níveis de uma droga chamada digoxina, que afeta o coração, em seus sistemas. Foi quando a enfermeira foi atrás de evidências que comprovassem os crimes. Amy encontrou combinações curiosas de drogas que Charles sempre ordenava. A lista era longa e Amy sabia que esses medicamentos eram mais comumente usados em uma unidade cardíaca. Charles estava trabalhando em terapia intensiva. Seus pedidos esvaziaram as gavetas de suprimentos. A maioria dos assassinatos de Charles Cullen eram realizados com uma droga chamada digoxina, usado para pessoas que sofrem de problemas cardíacos severos, como o próprio Cullen. O fato dele ter vivido em tais condições de saúde e assassinar pacientes com remédios para o coração intrigava sua colega Amy. Quando aplicado em dose alta, a digoxina é letal. Assim, Cullen injetava a droga nas bolsas de soro intravenoso dos pacientes. Quando não era isso, ele utilizava doses letais de insulina para seus assassinatos. A morte que chamou a atenção definitiva do seu jeito foi quando um reverendo chamado Florian Gall morreu de um ataque cardíaco fulminante depois de mostrar sinais claros de melhora. A autópsia revelou um nível letal de digoxina em seu sistema. Acredita-se que seus crimes continuaram por 16 anos antes de ele ser finalmente preso em 2003, enquanto trabalhava no hospital Somerset Medical Center, em Somerville, localizado em Nova Jersey. Após sua prisão, Cullen disse aos investigadores que queria tirar os pacientes muito doentes de sua miséria e admitiu 30 a 40 assassinatos. Atualmente, ele está cumprindo 17 sentenças de prisão perpétua consecutivas sem liberdade condicional por 397 anos. Em entrevista à BBC, Amy, hoje médica e operada do coração há 18 anos, afirma que sentiu culpa por não ter desconfiado antes da conduta de Cullen. Eu queria acreditar que ele era um assassino de misericórdia, uma expressão usada para o ato de matar pacientes com doenças incuráveis, para que eu ainda pudesse me importar com ele. E ele não era assim. Era um assassino de sangue frio.
E para eu não ter percebido isso, eu realmente lutei, recorda a médica. Entre os sites de agregadores de resenhas, o filme Enfermeiro da Noite tem nota de 6,9 no IMDb, avaliação crítica de 64 no Metacritic e nota de 5,1 entre o público, e 79% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, bem como 80% no índice positivo da audiência do site. Então vale muito a pena assistir o filme e conhecer a história de mais um serial killer que infelizmente realizou vários assassinatos.